Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de robô para vocês e dessa vez o vídeo se chama Hermes EA. Já digo de antemão que esse robô aqui ele tá me deixando um tanto quanto desconfiado pelos resultados que ele tá mostrando aqui. Quanto mais eu mexo no robô, melhor o robô fica. É algo realmente impressionante. Eu obviamente vou levar ele para uma conta demo. Mas tá surreal assim, tá? Inclusive essas aqui são as configurações que eu do último teste que eu fiz. Eu vou tirar um print disso daqui porque provavelmente eu vou levar para uma conta demo com essas características aqui, tá? Então, se vocês quiserem também tirar esse print, mas primeiro eu quero começar a falar aqui do robô, das configurações dele. Ele é um robô bem engessado, tá? Diferente do que a gente tem visto por aí dos outros robôs. Esse robô aqui, você não sabe por que que ele dá ordem, como ele dá ordem, ele só dá ordem, tá? Então, vamos começar aqui. Você tem um fator de risco aqui que você pode mudar, tá? Entre o mais alto risco e o mais baixo risco. Ele também tem aqui uma configuração de FTMO, né? Que é para mesa proprietária. Mas eu já digo de antemão que eu já rodei nos três riscos aqui, tá? E de fato não mudou nada o resultado. Então não sei se isso aqui está quebrado, se isso aqui deveria ter alguma coisa, ou se é porque meu risco está em zero aqui, porque eu quero manter o lote fixo. Mas dessa forma aqui, tá? Ele não está mexendo em absolutamente nada no risco. Então, indiferente se você deixar isso aqui no alto ou no baixo. Bom, aqui tem a parte de risco, né? Caso você queira que ele abra lotes baseados aí na sua conta, você pode explorar um pouco mais essa configuração aqui. Você tem uma parte de heading que eu vou deixar em ativado. Quando você deixa isso aqui em falso, pelo menos no backtest, ele tende a ter um fator de lucro menor e um lucro menor também, tá? Então eu vou deixar isso aqui em true. Eu já rodei vários testes nele, tá? Então eu posso falar isso aqui com propriedade para vocês. Uso do lote fixo, né? Então se você usar o risco aqui, você não vai utilizar o lote fixo. Como o meu está em zero, a gente vai utilizar o lote fixo aqui em 0.01. Você tem aqui um filtro de horário, tá? Então você pode definir quando ele começa e quando ele termina. Aqui no caso ele vai estar rodando o dia inteiro, mas eu vou dar um reset aqui e é assim que ele vem, tá? Então ele, por padrão do robô, ele não opera o dia inteiro, tá? Ele opera das 10 às 19, tá? Mas quando eu coloquei ele para operar o dia inteiro, ele se saiu melhor, tá? Ele deu mais resultado e ele deu mais fator de lucro, beleza? Então recomendo aí que você também deixe isso aqui em zero, então ele começa à meia-noite e acaba às 23h59, tá? Que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui a parte do take profit. Take profit muito longo, stop loss também muito longo. Quando isso aqui acontece, significa que ele vai dar as saídas, seja take profit, seja stop loss, pelo trailing. Tá? Então o trailing aqui é quem vai fazer a mágica. E aí, quando eu comecei a rodar os backtests, os visuais, para entender um pouco melhor sobre o robô, eu achei que seria aquele robô que daria poucos ticks, né? Que ele daria poucos ticks e aí encerraria a operação, tornando inviável que isso acontecesse numa conta real, ou até mesmo numa conta demo. É surreal isso aqui acontecer, né? Que é basicamente com um trailing step aqui, tá? Mas eu aumentei esse trailing step aqui para 10, ou seja, eu excluiria, tá, essa possibilidade do robô de começar uns pontos para cima da operação a favor e ele já encerra a operação muito rápido, né? Que a gente sabe que isso, seja em conta demo, seja em conta real, isso não funciona. Então eu aumentei isso aqui para 10 para eliminar essa possibilidade e o robô continuou performando, tá? É surreal assim. Então, eu acredito que ou ele é um robô que lê o histórico, né? Então a gente sabe que também existe esse tipo de robô que ele lê o histórico e aí ele te dá um resultado absurdo. Então a gente vai rodar aqui esse backtest. Eu vou voltar para as configurações que tava, que é as configurações do começo do vídeo. Eu vou voltar para lá e a gente vai dar uma olhada aqui nos resultados. Beleza? Primeiro eu vou resetar isso tudo aqui. Tá, a gente vai rodar com ele nas configurações padrão aqui, beleza? Eu só vou mudar o lote, tá? A gente vai deixar o lote fixo, 0.01, e a gente vai rodar nessas configurações aqui, tá? Vamos rodar um modo visual primeiro, e aí eu já volto com vocês. Bom, galera, backtest rolando aí, vou deixar esse backtest rolando aí para vocês enquanto eu dou alguns recados, tá? Vou deixar isso aqui no modo do gráfico mesmo para vocês irem dando uma olhada. E eu queria falar sobre a Hubify é VPS que eu uso, VPS que eu utilizo, VPS que eu recomendo para vocês. A Hubify tá com uma promoção nesse mês, tá? Vai ser só nesse mês, mês 6 de 2025, não sei ao certo quando que você tá vendo esse vídeo, mas no mês 6 de 2025 você tem
15% off recorrente. Tá? Então, enquanto você for um cliente ativo, tá? Enquanto você tiver com a VPS ativa, você tem 15% de desconto na sua mensalidade todos os meses. Tá? Anteriormente a gente tinha 10% de desconto em um cupom único, tá? E aí agora a gente tem 15% de desconto em toda a sua mensalidade enquanto você for um cliente ativo. Então corre, aproveita que é só nesse mês, tá? Então não tem certeza se quer VPS, se não quer VPS, se faz sentido para você, se não faz sentido para você. Aproveita, tá? Faz a assinatura, depois você vê o que você faz, mas aproveita o desconto, tá? O cupom é BRAFX Trading 15 exclusivo. Está aí na descrição, tá? Então lá no final, quando você for concluir o pagamento, você coloca esse cupom BRAFX Trading 15 exclusivo. Também está aí na tela para vocês e também está na descrição. E aproveita esse desconto de 15% off recorrente. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o vídeo, vamos voltar a falar aqui sobre o backtest. Vocês já estão vendo as operações rolando aí, eu vou até diminuir um pouco isso aqui. Quando eu achar uma operação, deem uma olhada, uma operação de compra aqui, tá? Então o preço volta e aí depois ele consegue vender com lucro lá em cima, tá? A mesma coisa foi feita aqui, tá? E aí se eu for pegando para trás, a gente consegue dar uma olhada melhor nas operações. Perceba que não é aquele robô que vai um tiquezinho, dois tiquezinhos para cima e fecha a operação, né? Você tem de fato uma operação aqui um pouco mais rápida, que dependendo do seu spread pode não fazer sentido, tá? Lembrando que aqui a gente está rodando com spread em 10, mas de qualquer forma são operações aí que são críveis, tá, em uma conta demo ou numa conta real, tá? Então estou passando aqui para vocês e vocês percebem que você tem ali de fato operações que fazem sentido, tá? Isso aqui que a gente está rodando naquela configuração padrão que vem nele, né? Eu acho que eu consegui melhorar isso um pouco, né? Então eu vou rodar aqui para a gente essa configuração padrão que vem nele, tá? Para a gente começar a dar uma olhada. Então vou deixar o gráfico rolando aqui, é bem rapidinho na verdade. Então beleza, acabou 90% aí de backtest, 7,81 com 523 dólares de lucro. Beleza, esse fator de lucro aqui é surreal, galera, surreal. Rebaixamento máximo também surreal, mesmo com o stop loss muito grande, né? Que você esperaria ali rebaixamentos e afins, né? O rebaixamento continua sendo muito baixo, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou mudar isso aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui não interfere em nada, mas eu vou colocar isso aqui em 10 e vou deixar ele operar o dia inteiro, tá? Que foi exatamente o que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Talvez tenha alguma mudança aqui, mas a gente vai rodar dessa forma e aí eu já volto com vocês para mostrar o resultado. Bom, galera, voltei aqui com os resultados e é isso mesmo que vocês estão vendo. 44,56 de fator de lucro, 663 dólares. Isso aqui é surreal, rebaixamento máximo de 0,22. Por isso que a gente precisa ter até um pouco de cuidado com o que a gente está vendo aqui. É por isso que eu vou levar para uma conta demo, porque eu realmente não estou acreditando nesses resultados. Tá? Se ele fizesse, sei lá, metade disso aqui, já está ótimo, né? Já estaria muito, muito, muito bom mesmo, tá? Então eu vou rodar outro backtest aqui, não vai mudar mais muita coisa, eu espero, mas o que eu queria aumentar aqui, na verdade, era isso aqui, tá? Eu vou colocar isso aqui um pouco mais alto para a gente dar uma olhada, mas não sei se eu vou conseguir melhorar mais do que estava lá. Beleza? Então eu estou aumentando um pouco o trailing, né? Eu estou startando o trailing mais tarde e estou colocando os steps também mais alongados, né? Então em tese ele tem que ficar mais tempo na operação, beleza? Essa é a questão. Ele ficar mais tempo na operação, ele não fechar tão rápido. A gente pode ver aqui, aí sim, fator de lucro 8,57, ainda é um altíssimo fator de lucro, tá? Mas é muito mais crível do que aqueles 44, né? 722 dólares de lucro, o que me parece muito bom, tá? Enfim, vou encerrar o vídeo por aqui. Vou levar para uma conta demo urgentemente para a gente começar a testar esse robô aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre da VPS com desconto recorrente, 15% de desconto recorrente aí na descrição. Se inscrevam por lá, vocês ajudam bastante o canal e me ajudam a cada vez criar mais conteúdo para vocês. Também tem as corretoras parceiras. Curta o vídeo, se inscreve, é por aí. O YouTube está desinscrevendo muitas pessoas, tá? Então dê uma olhada se você não foi uma dessas pessoas e se inscreva também, que isso me ajuda bastante. Beleza? Valeu e até a próxima.